Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo. Existe um termo andino que se chama bem-estar, o qual eu tenho estudado ultimamente, a filosofia andina, mais os arquétipos andinos, né? Porém, essa mitologia traz muito conhecimento para nós e eu quero dividir isso com vocês. Existe um termo que se chama bem-estar no conceito andino. Vou estar colocando depois as palavras aí para vocês estarem se familiarizando com os termos. Mas de que adianta você ter conhecimento e sabedoria se você não consegue utilizar e colocar isso na prática, no seu dia a dia? Afinal, de que adianta a gente aprender alguma coisa se essa coisa não serve para melhorar o nosso dia a dia? Esse termo andino caiu como uma luva quando eu estava estudando e eu falei, eu preciso passar isso para eles. Eles precisam entender o quanto é importante todo o conhecimento nos trazer benefícios. Hoje eu conversava com a Luciana, a minha companheira na hora do almoço, e ela falava algumas coisas sobre pessoas que estavam passando por problemas no trabalho dela, e a gente tem comentado outras pessoas também passam por vários problemas. E é claro que a nossa vida também tem os nossos problemas, né? Mas a grande questão que a gente debatia era a postura que a gente tinha diante dos problemas. Ou seja, como você lida com esses problemas. Você tem problema, eu tenho, o vizinho, os outros casais, seus amigos têm. Mas essa sistemática, ela cumpre um certo fenômeno na sua vida. Ou seja, ela tem uma função. Talvez seja te ensinar alguma coisa, talvez seja ensinar você a abordar melhor a vida, mas você vai perceber que depois você vai chegar num contexto muito simples, que é esse contexto do bem-estar. Nós temos que ter e viver de um jeito que a gente exija da vida, lute para que a gente tenha o mínimo de bem-estar. Vocês sabem que a gente já falou aqui que a gente pratica o minimalismo, mas além disto, de que adianta você ter uma vida, seja ela minimalista ou rica ou de qualquer outra forma que você escolha, mas se você não está se sentindo bem, se você não está se sentindo feliz, e não digo felicidade plena, aquela coisa, não, eu digo um patamar, um nível de bem-estar que faça com que você fique bem consigo mesmo, consigo mesma. Você pode ter uma casa, uma mansão ou uma casa pequena, ainda assim você vai precisar deste bem-estar que os maias tanto falavam. E eles falavam que para ter esse bem-estar você precisa de ter três condições básicas: espírito, físico e comunitário. Ele traz aquele sentido de comunidade, ou seja, onde a gente, de certa maneira, se conecta com a nossa comunidade. A família é a nossa comunidade. De alguma forma a gente está ligado às pessoas à nossa volta, à nossa vizinhança. Hoje em dia, não incomodar já é um grande feito. Ou seja, aquele vizinho que liga o som alto, ele não está causando bem-estar no seu semelhante. Pelo contrário, está causando um mal-estar. Às vezes você vai queimar um lixo na sua casa, a fumaça, aquela fuligem, você não escolhe a hora, não vê a direção do vento, e aí você acende aquele fogo e a fumaça vai todo para o vizinho. Você que está causando um certo mal-estar. Você não está se preocupando com esse vizinho. E esse vizinho quer, todos nós, intuitivamente, inconscientemente, buscamos esse bem-estar. Na semana que vem eu quero estar desenhando os 4 estados de consciência que, segundo a cultura maia, a gente tem em nós. Ou seja, nossos níveis de consciência. E eu quero estar desenhando isso para vocês entenderem como eles faziam isso. Mas por enquanto eu quero teorizar tudo isso para que você se familiarize, para depois a gente abordar e entrar direto nesse assunto. Ou seja, onde eu vou detalhar os 4 arquétipos principais, as 4 formas, os 4 níveis de consciência, para você compreender melhor. Mas esse início, essa abordagem dos andinos é muito interessante porque eles trazem esse primeiro conceito. Não adianta você ter dinheiro se você não se sente bem-estar. Não adianta você estar
num estado de pobreza se você não se sente bem. O se sentir bem, por incrível que pareça, é uma preciosidade que é causada pelo teu espírito, pela tua força vital, por tua energia vital. E quando a gente não sabe trabalhar com a energia vital, a gente comete vários erros e vários enganos, aonde a gente desperdiça energia em temas e situações das quais a gente não quer, a gente não precisa, e a gente pode estar usando essa energia de uma maneira muito mais plena, muito mais planejada, muito mais direcionada na nossa vida. A nossa sociedade ela é muito voltada para o consumismo e para a competitividade. E o consumo geralmente nasce dessa competitividade, dessa comparação que as pessoas têm. Segundo os andinos, essa velocidade que as coisas estão acontecendo, essa falta de atenção que a gente tem hoje para certos assuntos e esse excesso de distração está causando mal ao meio ambiente. Esse bem-estar, esse favorecer a comunidade, implica você estar num estado mental que você não vibre uma energia num polo que acumule mais problemas nessa massa crítica de pessoas que já está totalmente alienada dentro dessa consciência materialista e competitiva. Os andinos são muito claros que eles dizem que o teu pensamento, a tua vibração constante tem um nome, né? E você se conecta com a energia do todo, né? Por exemplo, a palavra Pachamama. Pacha é energia, o todo, essa esfera de energia intocável que a gente não consegue pegar. Ela se chama Pacha. Mama quer dizer mãe, Pachamama, mãe terra, né, que eles falam, né? A nossa mãe terra. Mas Pacha, você vai ver muito essa palavra aqui nessa linha de pensamento que a gente está construindo junto aqui, que Pacha tem a ver com energia. Mas a energia que, segundo o livro dos Espíritos, do Allan Kardec, chama de fluido cósmico vital, né? E outros nomes, né, tiveram na humanidade. Então não é exclusividade do Espiritismo, não é exclusividade dos andinos. Os filósofos gregos já falavam sobre essa energia, né? Essa energia vital. Dos gregos eu vou esquecer agora, mas uma outra hora a gente se lembra. Mas todos eles falaram a mesma coisa, que a gente se conecta com essa energia, com essa força. Mas há mecanismos, há comportamentos nossos que nos cortam, na verdade, dessa força, dessa energia, desse caminho da força. E a gente tem que, de certa maneira, estar em direção a essa conexão, em direção à conexão desta força. Porque ela existe, ela está aí e é acessível para você, é acessível para mim, para todos que estão à nossa volta. É preciso começar a treinar isso. E como se treina isso, Carlos? É necessário um comportamento contemplativo, um comportamento mais reflexivo, um pouco contendo essa impulsividade, essa compulsão que a gente tem hoje, a compulsão do celular, de jogar. Às vezes nós temos que pegar, dar um pause, parar, colocar de lado, botar as mãos nas pernas, respirar fundo, se conectar um pouco, se sentir, para a gente pegar uma abrangência maior da vida. A gente está alienado, a gente está distraído, então as coisas estão acontecendo porque no momento em que você está de cabeça baixa, direcionado para o celular, você tem que entender que o tempo está passando. A energia está correndo, está aí presente. O campo akáshico está aí, disponível para nós, para acessarmos de alguma forma um nível de energia. Mas, por que a energia iria se manifestar se você não quer? Se você não a procura, se você não tenta essa conexão? Então, por que as pessoas não têm prosperidade? Elas não se conectam. Elas não têm força de vontade fixa o suficiente nem por um minuto, e quem dirá que ela conseguirá manter um pensamento de prosperidade na mente, ou um pensamento positivo, por um X tempo.
Se ela não consegue nem isso, como que ela vai querer conquistar grandes coisas na vida? Né? Vai querer dar sorte? Acha que isso é suficiente? Não. Então, quando a gente se debruça para entender o bem-estar, eu quero que você faça uma reflexão também, uma contemplação da sua própria vida, da sua própria existência. E se pergunte, existe bem-estar na minha vida? O jeito que eu vivo, as coisas que estão, a decoração, a minha vida, a minha rotina, meu hobby, tudo isso tá legal para mim, tá bom, sabe? O jeito que eu estou me relacionando com as pessoas, com o meu cônjuge, tá bom, né? Então, se não tá, a gente tem que procurar, no meio em que está, começar a se conectar com esse bem-estar. Estar ligando-se a estar bem. E estar bem necessariamente não precisa de grandes quantias de dinheiro. Estar bem não precisa ter, vamos dizer assim, um monte de amigos. Estar bem muitas vezes não necessita que você viva num lugar que o clima seja favorável. É claro que há itens que ajudam você a ter uma vida melhor, mas isso necessariamente parece piegas, né? Quando você diz assim, não, a felicidade está dentro de você. Não, mas está, de certa maneira, em observar-se como você está se observando. E você, quando a gente fala de comunidade, eu trago uma reflexão para você. E aí tem a ver com a magia natural. Você causa um impacto nas outras pessoas. Sua comunicação, seu jeito de falar, causa um impacto. Você está atento e percebendo que tipo de impacto você causa ou que emoção você está causando no outro quando você está se comunicando? Que tipo de reação a pessoa está tendo ao seu comportamento? Às vezes a gente tem um comportamento arrogante e nem percebe. Às vezes a gente tem um comportamento orgulhoso e nem percebe. Às vezes a gente é, entre aspas, metido e nem percebe. Então a outra pessoa às vezes capta a gente de uma forma e a gente pensa que a gente está se comunicando de outra. Esse bem-estar tem a ver com uma autoobservação em primeiro lugar, de como as pessoas tratam você, como você se sente com certos tratamentos que as pessoas dão para você. E aí você começa a medir e dosar aquilo que você dá para as outras pessoas que estão à sua volta. Você mede, de certa forma, como você está dando algo para essas pessoas. E aí você começa a perceber que, poxa, eu estou sendo indiferente com as pessoas. Sem perceber, eu não estou dando uma certa atenção. E às vezes você tem que relaxar um pouco, procurar esse bem-estar na presença de pessoas também. Para que a gente se tolere, para que tolerem você e que você tolere outras pessoas também. Você receba outras pessoas, algo dessas pessoas. E a partir do momento que você vai se tornando mais positivo, mais aberto, algo vai se conectando nesse elo de comunidade que a gente está falando. Quando os andinos falam de comunidade, eles não estão falando de esses relacionamentos que a gente tem, esses bate-papos comuns que a gente tem. O elo está na nossa vontade de estar ligado aos outros. Hoje, a maioria das pessoas são individualistas, indiferentes, arrogantes, competitivas e, às vezes, até invejosas quanto ao que você é, ao que você tem. É todas? Não, não é. Mas, assim, a quantidade de gente que quer estar mais desligado de pessoas, existe até frase hoje falando que quanto mais eu conheço pessoas, mais eu gosto dos meus animais. Essa pessoa está falando um absurdo. Talvez você até concorde com ela. Eu um tempo também acho que eu concordei com isso. Mas aí quando a gente vai estudando e evoluindo, a gente percebe que a gente está aqui por um motivo.
A gente está aqui por um plano maior. Alguém, de alguma maneira, algum organizador, espírito organizador, acho que Deus ainda está longe disso, né? Prepara um meio de campo para que a gente exerça esse aprendizado. E ele espera talvez o melhor de nós. E é claro que muitas vezes a gente falha. A gente não tem a disciplina, a concentração necessária para ter o resultado que talvez eles queiram que a gente tenha. Porque também a gente não está acostumado a fazer o que nós estamos falando aqui. Buscar uma razão na minha maneira de me comportar para chegar até você e causar um certo impacto. E neste impacto eu tenho que mensurar o que está causando no outro. Então, com isso, eu procuro ter aquilo que os antigos guerreiros védicos antigos tinham. De início, em qualquer comunicação, é melhor você tentar utilizar sempre elogios. Exaltar as virtudes que a pessoa tem. É de forma falsa? Não, estou falando para você buscar uma sinceridade e ver algo positivo naquela pessoa ou no que ela falou. Muitas vezes ela vai falar alguma coisa e você vai falar assim, por favor, me explique um pouco mais, você está querendo dizer isso, isso, isso? A pessoa, nossa, hoje se você der uma atenção plena para alguém, na magia natural como a gente ensina aqui, você focar em alguém quando você desenvolve pelo menos 1 minuto de foco. E você falar desse jeito que eu falei para vocês. Falei, olha, como que você falou? Você está querendo dizer isso e isso? Deixa eu entender melhor, você pode explicar melhor esse ponto aqui? A pessoa vai se abrir de uma maneira, num estado de consciência que você não perceberia. Porque ela ficará surpreendida com o nível de consciência que você manifestou naquele momento. A manifestação da atenção, do ouvir. Todo mundo hoje quer falar. Todo mundo quer falar. Falar. Todo mundo fala, todo mundo quer falar, todo mundo quer ter razão, mas ninguém aprendeu a ouvir. Como que alguém quer falar para surdos? Porque se eu não sei ouvir, ouvindo eu saberia quando alguém está ouvindo. Só que quando eu falo, eu não me importo se como o outro está recebendo aquilo. Entende? E aí você diz assim, é verdade. O outro não está me ouvindo, nunca teve me ouvindo. E eu não percebi. E hoje você vai perceber, à medida que você for desenvolvendo isso que eu estou falando para você, você vai falar com as pessoas e vai falar assim, por que eu estou falando isso? Se a pessoa não está ouvindo. Por que às vezes eu deixo assuntos mais profundos do meio do vídeo para o final? Porque eu sei que quem chegou até aqui está realmente interessado e entendendo o que eu estou falando. Está se deixando ser impactada por essa informação, da qual eu prezo de suma importância que isso seja útil e benéfico para você. Não me dou o direito de jogar uma informação, um conteúdo, perder meu tempo e você perder o seu. Não é isso que eu quero. Porque quando eu busco coisas na internet, eu também estou prestando bastante atenção em certos autores, certos tópicos. E às vezes eu vou me dar o direito de jogar uma conversa fora, falar de uma bobeira normal, natural, e precisamos de relaxar. A questão é que as pessoas hoje só querem relaxar, só querem se distrair. E aí, quando elas precisam construir esse bem-estar que os andinos falam, essa pessoa não tem recursos. Ela continua patinando nos mesmos defeitos que ela manifestou há anos e vem manifestando repetidamente. E aí você quer lá na frente ter um resultado diferente que outras pessoas até têm. Elas inovam, fazem alguma coisa diferente da vida delas em vez de ficar só repetindo. Mas aí se você ficou só repetindo, você terá os mesmos resultados, as mesmas coisas de sempre. Então é necessário uma certa atenção, uma certa provocação do pensamento em trazer esse bem-estar. Com dívidas e contas você não tem bem-estar. Com um relacionamento ruim você não tem bem-estar. Sem uma conexão com sua comunidade você não tem um bem-estar. E essa conexão, eu digo, é mental. A conexão com o seu cônjuge, com os seus amigos, ela também é mental.
Você tem que se predispor a fazer essa conexão. Mas primeiro em você. Em aceitar primeiro em você essa conexão. Deixar ter essa conexão primeiro. Essa possibilidade de ter essa conexão é que fará você se sentir aberto às outras pessoas. E quando você estar em contato com elas, você realmente vai perceber algo que está mudando no relacionamento seu com as outras pessoas. Mas é aquilo que eu sempre falo. Cabe a você tomar a decisão. Cabe a você se convencer. Porque se você não se convencer, como é que você vai montar essa vida que eu falo? Uma vida arquetípica, planejada, com boas maquetes pessoais, com boas reflexões, com essa capacidade de contemplação que o povo andino fala. Porque com a nossa pressa, nossa agitação mental, a gente cria uma agitação externa. E aí vem um consumo desnecessário, quando a gente deveria estar se conectando mentalmente a uma vida de maior preservação do meio ambiente, da natureza, dos recursos naturais. Ah, Carlos, mas ninguém faz isso, ninguém se preocupa com isso, por que eu vou me preocupar? Exatamente. É por isso que a coisa está afundando. É por isso que os homens estão exaurindo os recursos naturais. Porque os homens estão usando. E quando a gente fala homens, estamos falando de nós também. Agora, se você fala assim, opa, eu não vou entrar nessa. Não vou cair nessa pegadinha não. Eu não vou destruir o meio ambiente. Eu vou consumir o que eu preciso, naturalmente, mas eu não vou exagerar no meu consumo. Agora, se você estiver impulsivo, você vai realmente fazer e tomar os pés pelas mãos. Os andinos, eles falam coisas hoje, os xamãs andinos, né, dos quais eu tenho tido contato, eles falam coisas do tipo assim: cara, a gente tá tão para baixo, tá tão decaído, que a gente mija e caga em água potável. Então, segundo eles, nós estamos tão decaídos que nós mijamos e cagamos em água potável. Para eles, os xamãs, que vivem em regiões desérticas, do Peru principalmente, regiões montanhosas, onde tem os rios que correm lá, em algumas regiões já são desérticas, né? Atacama, né? Existe o deserto do Atacama, já não tem água. Então a água é uma coisa rica para eles. E eles sabem que esse processo que o homem está causando vai detonar com o meio ambiente. Em várias regiões já estão faltando esse recurso. Nós vivemos no Brasil e nós temos muita água, temos a felicidade de ser brasileiros. Mas você tem que entender uma coisa: os brasileiros, quem tem é que deve ter o estado de consciência conservado. Porque assim, não é muito legal quando você tem recursos para ter um carro maior, uma Ferrari, e você ter o necessário e não cair na pegadinha dessa exuberância, dessa aparência social, dessa aparência do Instagram que todo mundo quer passar. É muito melhor você estar bem, seu corpo, você se alimentar bem, fazer exercício, seu corpo ser uma Ferrari, para te levar para qualquer lugar. O restante que tem como acessório é somente o necessário e usar quando necessário. Mas nós, a sociedade em geral, não é assim que tem agido. Então eles falam que a gente, por não ligar, veja só, é um conceito mental, entenda o que eu vou falar para vocês agora. Esse conceito mental funciona assim: quando eu penso com um certo carinho nos recursos naturais, eu gero uma emanação de proteção. Quando eu estou emanando esta proteção, eu me conecto com Pacha. Lembra que eu falei no começo do vídeo o significado da palavra Pachamama? Se você chegou até agora, por favor, escreva Pachamama e coloque Pacha, força vital, energia, mama, mãe.
quando o nosso estado mental se une a uma ideia de preservação, de conservação, eu, naturalmente, emano isso e me conecto com outras forças que estão à minha volta. E detalhe, a força Pacha, ela está aqui, está nesta planta, nessas flores, nesse gatinho que está aqui atrás. A Pacha está em tudo, em todos os lugares. Né? E Mama, nossa mãe, a Terra, é feito de Pacha, o universo é feito de Pacha. Né? Tudo é energia, né? De certa forma em manifestações diferentes, mas tudo é energia. Não existe vazio, espaço vazio, não existe. Tudo é energia. Então quando a gente, de certa maneira, se conecta com o pensamento de se conectar com a comunidade, de estar bem com todos, viver bem é estar bem com todos, com os animais, com as plantas, com os recursos naturais. Viva intensamente todo momento isso. Claro, não seja um chato, não precisa pregar para os outros, mude sua consciência e depois você vai mudando das pessoas que estão à volta só pelo seu exemplo. Você economiza água, mesmo você tendo recursos, grandes recursos no Brasil, e claro, nem todo país tem, né, mas a região, pelo menos que eu moro aqui, tem bastante chuva, bastante água, não falta. Mas eu tenho a consciência de preservação, porque me conecto, porque quero me conectar à força, à Pacha, à Pachamama, né? Eu quero me conectar, mas meu estado fluídico e mental tem que ser ideal. Eu tenho que estar num estado de consciência que faça com que favoreça a conexão da energia. E quem está conectado vai ter mais sincronicidade. Eu sempre falo para vocês da sincronia, ou seja, nós vamos nos conectar com mais sincronia com as outras pessoas, com a vida. Então, é por isso que quando eu precisar de uma informação, a natureza se manifestará. Porque a força está comigo, eu estou ligado à Pacha. Quando Pacha vem, ela vai me mostrar o que devo fazer. Acontecem fenômenos às vezes comigo, que quando eu estava estudando sobre Pacha, Pachamama, sobre esses caminhos espirituais, e pensando se deveria passar para vocês ou não esse tópico, e eu estava assim no meu trabalho, meditando, e tinha uma porta eletrônica, um portão eletrônico. E de repente, sem ninguém apertar o botão, a trava, o portão se abriu. E eu pensei, alguém não fechou corretamente. Não pode ser uma conexão com o que eu estou pensando. Eu mesmo duvidando daquilo que pratico e treino e ensino para vocês naquele momento. Por quê? Porque eu faço o quê? Eu tiro provas, às vezes, do que está acontecendo. Eu não vou acreditar assim, ser um tonto para acreditar em qualquer coisa. E aí eu fui lá e fechei a porta de novo. E me sentei e a porta fez o quê? O portão automático, que você tem que apertar um botão para ele abrir, o portão abriu sozinho, acionou sozinho e abriu. Eu falei, ou seja, esta porta foi aberta, é o momento para falar esses conhecimentos para vocês, e tem gente aqui que vai precisar desses conhecimentos, ou agora ou no futuro. Então, eu me conecto com Pacha e as coisas vão acontecer. Quer dizer que tudo vai ser perfeito? Se eu não lutar pela minha relação? Não, você tem que continuar lutando com seus problemas sim. Aliás, esse é uma das formas para você se desenvolver, superando obstáculos, provando para a vida que esses obstáculos vão ficando cada vez menor, cada vez mais pequenos para você, que você tem capacidade de superá-los. Então, quando a gente fala assim, estado mental, eu falo de conexão com as pessoas, olha, eu vou causar bem-estar nas pessoas. Minhas palavras, eu vou tentar transformá-las deixar elas o mais calma possível, o menos impactante, deixando as palavras mais acessíveis para que as pessoas possam entender. Embora meu vocabulário possa melhorar, por que eu vou ficar falando palavras difíceis?
né? Ou continuar com a mesma pegada que sempre deu certo com as pessoas à minha volta. Aliás, quando as pessoas encontram essa abertura por você, elas vão se comunicar. Mas se você tiver uma comunicação difícil, elas vão se fechar. E cada vez se fecham mais, e assim se tornam individualistas e se tornam indiferentes. E aí não ligam mais para você, não ligam mais para mim, para outros, para ninguém. E aí elas se fecham. Quem é quem fica no prejuízo? É elas, porque elas se fecham para a energia vital de Pachamama. E a única pessoa que fica triste nessa história é somente essas pessoas. Elas deixam de ter a conexão e com isso podem estar não se preocupando com o meio ambiente, com os animais, com a dor dos animais que são mortos para que a gente se alimente. E aí você fala assim, mas como eu vou subir de patamar de consciência? Se não for por dentro, se não for pelos meus próprios pensamentos. Pense um pouco nisso. Como você vai mudar se você não mudar por você, dentro de você, com seus próprios pensamentos? Alguém vai pegar você pela mão e vai falar, olha, é assim? Ou eu vou dar uma resposta bem clara para você numa frase, é isso que você quer? Mas aí você não vai ter pensado, você não vai ter refletido, você não vai ter criado condições de fazer contemplação. O que é a contemplação? É parar um pouco hoje. Um exercício que eu faço há muitos anos e indico para vocês é o das nuvens. Às vezes você senta e fala, poxa, onde eu vou jogar minha mente agora que eu estou aqui parado? Às vezes se você está no meio do ambiente e você vê as nuvens movendo, pare um pouco e observe a velocidade das nuvens passando. Aquela velocidade lenta. Fique um tempo olhando. Do jeito que a gente está hoje em dia, se a gente fizer um exercício só, já vai causar um impacto imenso de transformação em você. Vai causar um impacto assim fantástico, né? Porque a gente não está fazendo nada. A gente está com conexão de nada mais, sabe? Eu tenho meus vasos de planta aqui e cuido deles, né? E tem data para pôr o adubo, tiro às vezes um capim que fica aqui. Por quê? Porque é uma forma de conexão. Porque eu vejo a cada época e estação, outono, verão, como ela se comporta. Como ela está no vaso, uma folha amarela que está secando. Você olha e fala, olha, vamos ver aqui, como que funciona isso? Você cria uma conexão, você percebe a velocidade da natureza, como ela é devagar, como uma árvore demora para crescer, e tão rápida de cortar, tão rápida de passarem o facão nela e destruir ela. Né? Então, a gente fica assim, abismado. Mas é o homem que corta. Somos nós que mijamos e cagamos em água potável. Ai, Carlos, mas você quer que eu pare com isso? Não, não é isso não, gente. É estado de consciência. É você aprender a observar qual é o seu estado de consciência. Como você tem pensado. Como você tem agido com o seu estado de consciência. Com o que você está fazendo. Ou o que você está pensando. Porque primeiro você vai mudar o seu pensamento. A sua forma de pensar. Uma vez que você mude sua forma de pensar, aí sim você vai mudar ações do lado de fora. Você vai tentar pelo menos. Né? Você vai tentar ter ideias diferentes, ter ideias que impactem, ter uma mudança. E tudo isso é essencial para o seu bem-estar. E o seu bem-estar só virá quando você estiver conectado com Pachamama. Ou resumindo, com a centelha divina, com Deus. Mas para acessar o campo akáshico, esse campo de informação, você precisa estar conectado com Pachamama. Você tem que estar conectado com a força. Sentir, e veja só, a força será vista? Não. Você vai ver, nossa, olha ali, alguém está com a força.
Não, a força ela foi feita para ser sentida. E se você não sente a força, então ainda está longe. Ah, Carlos, você sente a força? Não, né? Claro que não. Às vezes acontece essa conexão. Às vezes. Na minha vida, algumas vezes aconteceu. Foi maravilhoso. Mas sempre acontece? Não. Por quê? Porque existe uma conexão, uma distração natural, porque eu preciso estudar, preciso ler, preciso buscar, fazer esses trabalhos. Como eu falei, eu estou montando todo o processo dos desenhos para desenhar para vocês aqui no canal e colocar para vocês verem como que funciona, né? Para que você aprenda e veja e aumente esse estado de consciência. Então na próxima aula provavelmente eu vou montar para vocês aí os 4 níveis de consciência. A gente vai bater muito papo para que você compreenda como que funciona tudo isso. Não vai ser agora só num bate-papo que você vai se convencer, que você vai entender, mas a cada passo, a cada conversa, a gente se conecta mais com esse sentimento que a gente está montando. Só para encerrar, bater mais um papinho com vocês aqui sobre esse estado de perfeição de Nefertiti. O estado de perfeição de Nefertiti é uma proposta que vem para você trazer para sua vida esse bem-estar e, acima de tudo, um aperfeiçoamento dos seus recursos, da sua vida. Estar com esse comportamento de Nefertiti é um comportamento íntegro, eu chamo de invicto, né? Às vezes eu emano certas palavras para invocar em mim a ideia que eu preciso. E invicto é uma delas, invictus, né? Em latim é invicto, ser invicto. Ser invicto é o quê? Quer dizer que você estará perfeito, que você estará pronto? Não, ser invicto quer dizer que você agora tenta caminhar na direção desta perfeição, em que você fica mais focado nisso. Você fala assim, poxa, Carlos comentou que o meu estado de pensamento é muito importante, que eu preciso estar, de certa maneira, em conexão com a preservação, com a conservação, com a gratidão, com esses sentimentos. E aí, não se preocupe como vai acontecer do lado de fora, mas se corrija internamente. Quando vir um pensamento negativo, alguma coisa assim, fale a palavra invicto. Não precisa falar texto, mas só invicto. Fale 1000 vezes se for preciso no dia. Toda hora que acontecer, invicto. Ah, eu quero desistir, eu quero parar, invicto. Ah, eu quero invicto. Ah, e olha, aquele cara falou mal de mim, invicto. Ah, aquela pessoa fez um post dando um indireto para mim, invicto. Invicto. Não vou perder meu tempo. Não perca seu tempo. Invicto na luta pelo seu bem-estar. Invicto na conexão com Pachamama. Porque eu vou ter retorno. Entenda, quando haver a conexão, você entrará na sincronicidade. As coisas se tornarão mais favoráveis a uma cura. Favoráveis a você achar finalmente a cura de uma coisa que você buscou, um problema que você tem, não acha a solução. Estando conectado você acha, você busca tanto, você sai do corpo, você começa a ter sonhos diferentes quando você está conectado nesta sincronicidade. As coisas começam a melhorar porque estão caminhando para este invicto, que é a perfeição de Nefertiti, do comportamento Nefertiti. É esse alinhamento que buscamos, que trará para o nosso ser em ações no lado externo, essa atitude, esse comprometimento consigo mesmo, com seus pensamentos, com a conexão com a força, com a ligação com a força. Então, quando você sentir-se mal, invicto. Ah, quando eu pensar negativo, invicto. Ah, eu estou muito aqui no celular, invicto. Deixa eu buscar alguma coisa aqui, mas que seja para mim estudar. Vamos ver aqui, eu vou
Eu vou pegar um tema e vou me aprofundar. Mesmo que seja como for ficar rico, não tem problema. Foque. Se fixe naquilo. Porque quem não está crescendo e evoluindo está, com certeza, ficando para trás, se atrasando e entrando na meleca da mesmice, da cópia, da repetição, do comportamento repetitivo que todo mundo tem. Você não terá nem identidade própria se não tiver escolha. Se estiver copiando a massa, estiver fazendo igual a todo mundo, você será igual a todo mundo, você não terá autenticidade. A autenticidade vem da vontade que nasce em teu espírito e que é colocado para fora. Olha, falei um tema importante de magia natural para vocês agora, hein? Volta nessa frase aqui agora de trás que eu não vou repetir, mas ela é muito importante, hein? Aprenda esta frase, decore ela. O estado de perfeição vem de uma iniciativa do espírito, da sua vontade. Ou seja, eu desejo estar mais perfeito. De que adianta se eu tiver recursos, dinheiro, condições, mas se eu não me sentir bem na minha vida, se eu não me conectar com Pachamama, não fazer algo relevante em pensamento, em ser diferente de todos que estão aí na mesma meleca de sempre. Eu quero estar com algo altruísta na minha cabeça. Invicto. O invicto significa tudo isso. Essa conexão. E assim por diante. Quero encerrar por aqui. Já me estendi demais nesse vídeo. Espero que você fique bem e lute para se sentir bem. Tenha como meta se sentir bem, estar invicto, estar se sentindo bem, mesmo na situação que você está, financeira, emocional. Lute para estar bem. Só aceite se sentir bem. Está se sentindo mal? Invicto. Eu vou me sentir bem. Estou bem, está tudo bem. O resto só me completará, me trará mais perfeição. Invicto. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.